Olá, pessoal. Terminar o primeiro turno na liderança da Série B significa que o time já subiu para a Série A? É essa a pergunta que nós vamos responder nesse vídeo, fazer uma análise dos números de rodadas anteriores, fazer uma análise deste campeonato para chegar na conclusão que vem lá no fim do vídeo. Beleza? Então fique comigo e vamos junto nessa. O Vitória terminou esse primeiro turno do campeonato de 2023 na liderança. O Vitória começou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B, surpreendentemente, porque fez um péssimo Campeonato Baiano, fez uma péssima Copa do Brasil, fez uma péssima Copa do Nordeste, mas chegou no Brasileiro, era outro time, transformou completamente. Levou muito tempo na liderança, muito tempo invicto, e aí começou a ter algumas derrotas. Aí o pessoal da gozação, né, começou a dizer que era cavalo paraguaio, sai na frente, mas morre no final, que era refrigerante de 2 litros, que depois do meio perde o gás. Mas o Vitória voltou a vencer. Não voltou a jogar aquele futebol do início. Aquele não reencontrou, mas voltou a jogar o suficiente para ganhar as partidas. E isso é o principal. Ganhar é sempre o mais importante. Eu prefiro que um time baiano seja campeão jogando mal todas as partidas do que jogue maravilhosamente e não vá para lugar nenhum. O resultado, no final das contas, é o que importa. E o Vitória termina na liderança com 37 pontos, uma boa classificação. É a terceira vez que o Vitória termina como líder numa Série B. Depois a gente vai falar das outras duas. Mas falando dessa ainda, o Vitória conseguiu, dentro do campeonato, dar a volta por cima. Quando parecia que estava fraquejando, começando a cair, chegou a ficar fora da zona de classificação do G4 em algumas rodadas, mas o time foi se reerguendo. Chegaram novos reforços, alguns jogadores se incorporaram, foram muitos machucados, muitas suspensões, e tudo isso o Vitória conseguiu superar e termina na frente dos outros 19. Isso é muito importante, sabe por quê? Aquela minha pergunta. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos de 2006 para cá foram 17 edições. Dessas 17 edições, em 9 delas, o time que terminou como líder do primeiro turno terminou como campeão daquele ano. Isso é uma boa notícia. E a notícia melhor ainda, porque a Série B costuma dizer que são 4 campeões, né? Os 4 que sobem conquistaram seu objetivo. E aí, nesse caso, nas 17 edições, apenas em 3 delas, o líder do primeiro turno não conseguiu subir. Que foi, primeiro logo lá no início, em 2006, o Coritiba, em 2007, o Criciúma e em 2014, o Ceará. Esses 3 times foram os únicos que terminaram o primeiro turno na liderança e que não conseguiram garantir vaga na Série A do ano seguinte. Em contrapartida, os 7 que foram campeões: Corinthians em 2008, Vasco em 2009, Portuguesa de Desportos, olha a portuguesinha aí, em 2011, Palmeiras em 2013, América Mineiro em 2017, Fortaleza em 2018, Bragantino em 2019, Chapecoense em 2020, Cruzeiro em 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6 das últimas 7 edições, em 6 delas, quem terminou como líder foi campeão. Isso é um bom prenúncio para o Vitória. Mas o que eu acredito que o Vitória vai subir não é só essa questão de números, é porque o time parece ter se encontrado. Essa história de não jogar bem e ganhar, isso é muito importante, porque jogar bem e perder, normal. Jogar mal e perder é normal. Jogar bem e perder acontece muitas vezes. E aí é meio que se consolar, mas meu time jogou bem e perdeu porque foi azar. Azar conta, sorte conta. O que interessa é no final do jogo estar na frente e marcar aqueles 3 pontos. E o Vitória tem conseguido isso nesse campeonato, principalmente na segunda metade desse primeiro turno, quando o time caiu de produção visivelmente, mas conseguiu se reerguer. Eu falei anteriormente que essa é a terceira vez que o Vitória termina como líder do primeiro turno. Das outras vezes, em 2012, o Vitória terminou com espantoso 44 pontos no primeiro turno, com Paulo César Carpegiani, se não me engano. O Vitória subiu naquele ano como quarto colocado, porque fez uma gordura maravilhosa. 44 pontos é o recorde. É o time que mais fez pontos
em primeiro turno de Série B do Campeonato Brasileiro. E no outro ano que o Vitória terminou em primeiro foi 2015, terminou com 37 pontos e também subiu para a primeira divisão. Tudo isso dá um alento legal, né, para o time que fez um primeiro turno digno e acredito que vai subir. Os outros times que terminaram nas primeiras posições, Novo Horizontino, Vila Nova e Sport. O Sport, desde o início, sempre foi apontado como favorito, é o elenco mais caro da Série B, talvez seja o principal elenco. Eu acredito que Vitória é uma vaga, Sport é outra vaga. Novo Horizontino, será que o Novo Horizontino vai aguentar esse repuxo no segundo turno? Vila Nova, mesma pergunta que eu faço. Vila Nova, nos últimos anos, nas últimas temporadas, vinha brigando para se manter na Série B, para não cair para a Série C. Esse ano o time começou bem, tá lá nas pontas, tá brigando por vaga. Mas será que vai ter gasto para continuar assim? Tem alguns times tradicionais que estão fora do G4, como Criciúma, costuma fazer boas campanhas em Série B, Juventude, que há pouco tempo estava na Série A, Ceará, que eu acreditava como um dos favoritos a conseguir vaga, mas está lá por baixo, né? Ceará terminou em 10º lugar, e o Atlético Goianiense, que eu acho que tem um bom time, tem um elenco razoável, poderia fazer uma campanha melhor do que fez, está em 11º. E aí eu acho que Vitória e Sport garantidos. Os outros dois que estão lá, Novo Horizontino e Vila Nova, não apostaria neles não. Eu acho que Criciúma vem, pode atropelar. Mirassol também, né? Vem fazendo um campeonato bom aí nessas últimas rodadas. Juventude, com a experiência de Nenê, acho que é um grande candidato a reverter um pouquinho essa situação. Ele terminou em 8º, chegar lá entre os 4 e acreditando ainda no Ceará dando a volta por cima. Rebaixamento, parece que o ABC já sacramentou seu destino, né, de volta para a Série C. O Londrina também em situação difícil. Tombense, eu acho que o Tombense não vai escapar dessa. Tombense também deve entrar no bolo aí e ser um dos rebaixados para a Série C do ano que vem. É isso aí, pessoal. O Vitória já estreia no segundo turno contra a Ponte Preta fora de casa. Tomara que faça um segundo turno parecido, semelhante a esse do primeiro turno e que no fim do ano comemore a volta para a Série A. Valeu? Se gostou, já sabe, dá o like, compartilha com os amigos. Se não gostou, você já viu até aqui, né? Então dê o seu likezinho também e compartilhe com os inimigos. Até a próxima.